Muito bem, meus amados irmãos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez na nossa live para participar, como havia prometido. Hoje, na parte da tarde, nós fizemos uma live falando acerca da seguinte pergunta: quem não é contra nós é por nós? Essa é a dúvida de muitas pessoas, porque muitos dizem que Deus está em todos os lugares, Deus está em todas as igrejas, e essa é uma mentira. Essa é uma mentira contada, por Satanás para enganar os verdadeiros cristãos, aqueles ao qual o Senhor chamou ou escolheu. Por que eu digo que é uma mentira? Porque há muitos que falam na sua boca, como eu estava dizendo, falam de salvação, mas no seu interior são lobos devoradores. Os apóstolos tinham esse cuidado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 15. Ele diz: cuidado ou guardai-vos dos falsos profetas, que vêm interiormente vestidos, aparentam ser ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7,15, você pode estar tirando as suas dúvidas, ali em Mateus 7,15, eu quero que você preste bastante atenção. E eu estava falando acerca de algo que Pedro, ele falou, para nós termos cuidado aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3, eu quero que você entenda essa palavra. Ele vai dizer assim, assim como no meio do povo, ele diz, surgiram falsos profetas, assim também haverá falsos mestres, que introduzirão heresias dissimuladas, destruidoras, na verdade, até o ponto de renegarem o soberano nome do Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. No versículo 2 ele vai dizer o seguinte: muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por que tais igrejas enchem? Por que tais igrejas ficam cheias e outras já não enchem tanto? A pergunta é essa, mas a resposta é simples. É porque o apóstolo Pedro já vinha alertando acerca, eu quero que você entenda isso, de que haveriam falsos mestres que se levantariam e introduziriam heresias dissimuladas, destruidoras, para enganar o povo de Deus, porque na sua boca eles falam de salvação, mas no seu coração, dentro deles, há lobos devoradores, assim diz a palavra de Deus. Dentro dos tais falsos profetas, eles olham pela ganância, para a ganância. Eu quero que você entenda isso, como está aqui no livro de Isaías 56, Isaías 56, 11. Eu quero que você abra aí comigo a tua Bíblia, quero que você participe com a gente, preste bastante atenção. Isaías 56, capítulo 56, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer assim: tais cães são gulosos, nunca se podem fartar, nada compreendem, se tornam cada um para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Essa palavra que está no livro de Isaías, ela mostra uma verdade, que na boca muitos falam de salvação, por isso que muitas pessoas pensam, está falando do nome de Deus, isso é que é importante. Mas na verdade eu quero que você entenda uma coisa: eles falam na sua boca, mas dentro deles a ganância, como diz no livro de Isaías
56:11 ele diz: tais cães são gulosos, nunca se podem fartar. Eu quero que você entenda isso, preste bastante atenção o que Deus vai falar com você através dessa live, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque nem todo mundo que fala do nome de Jesus Cristo, né, é por nós, porque estão introduzindo heresias destruidoras que estão tornando a fé das pessoas vã, porque eles não estão se importando de ensinar o que verdadeiramente a palavra de Deus quer ensinar, mas eles estão se importando em ensinar as coisas concernentes ao qual eles vão estar se beneficiando. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você pense comigo, porque Deus, Ele tem todas as revelações dEle escritas nesse livro, na Bíblia, na palavra de Deus. Todas as revelações concernentes à nossa salvação já estão aqui dentro, mas só que estão acrescentando, estão tirando as palavras do nosso Senhor Jesus e colocando em cima das palavras mandamentos de homens. A palavra de Deus diz assim: em vão me adoram, né? Ensinando o preceito que são doutrinas de homens. Chega, por muito tempo nós vivemos numa vida, né, dependente, preso a esses homens, ao que eles ensinavam. Mas Deus, através do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 1:23, diz que convertei-vos pela repreensão do Senhor, Ele derramará o teu Espírito e vos fará conhecer as suas palavras. Através do Espírito Santo nós não ficamos enganados. Há muitos que fazem congressos, fazem seminários e pregam, né, uma vida de sacrifício. Claro que nós temos que ter uma vida de renúncia, é verdade, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir, ela tem que se cumprir na nossa vida. Não adianta nós nos voltarmos para tirar dia de jejum, dia de oração, dia nacional de jejum, dia nacional de oração, se nós não entendermos o que a palavra de Deus quer nos dizer. Porque no momento em que o povo se arrepender dos seus pecados, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. É necessário que nós venhamos a obedecer as palavras de Deus. No livro de Deuteronômio 28, a palavra de Deus diz que se atentamente você ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas eles não esquecem de pregar, muitos esquecem de pregar no versículo 15, que diz que se você não obedecer esses mandamentos, essas palavras, todas essas maldições, todas as pragas que o Senhor colocou sobre o Egito, Deus permitirá que caia sobre nós. Está aí porque nós estamos vivendo uma pandemia, está aí porque nós estamos vivendo uma praga que é duradoura, como diz lá em Deuteronômio 58 também, se eu não me engano, se não me falha a memória. Mas eu quero que você entenda uma coisa, preste atenção. Muitos estão só olhando só para a sua ganância. Muitos pastores não estão pregando salvação, estão falando de salvação, mas dentro deles, eles são cães gulosos, como está em Isaías 56:11. Dentro deles, eles são lobos devoradores, como está em Mateus 7:15. Não estão se preocupando com verdadeiramente em pregar 100% a palavra de Deus. 100%, porque em João 12:48 ele vai dizer: quem ouve, né, quem rejeita as minhas palavras, né, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. Essa própria palavra que nós estamos pregando vai nos julgar no último dia. Essa própria palavra, eu quero que você entenda isso. Enquanto nós verdadeiramente nós não atentarmos para viver o verdadeiro evangelho de Deus, nós não vamos conseguir ter êxito
Nós vamos viver em tempos penosos, tempos difíceis, porque Deus, Ele só retira a maldição, Ele só não permite que a praga chegue quando nós ouvimos a voz de Deus, né? E nós vemos que hoje o que está acontecendo em muitas igrejas do nosso tempo é que estão introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras, estão ensinando coisas contra a palavra de Deus, né? E Deus manda você sair do meio dessas coisas. Lá em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, ele vai dizer o seguinte, presta atenção, ele vai dizer: ouvi outra vez do céu uma voz que dizia o quê? Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que você não seja cúmplice nos seus pecados e para que você não seja participante dos seus flagelos. Quando nós, às vezes, frequentamos algumas igrejas, visitamos algumas igrejas e nós vemos que coisas contra a palavra de Deus, e nós permanecemos, insistimos em participar das coisas que são contra a palavra de Deus, tá? Nós estamos sendo cúmplices nos seus pecados, nós estamos sendo participantes dos seus flagelos. Para a gente pregar a palavra de Deus, nós temos que pregar os mandamentos de Deus, todos eles, porque tem igrejas que só aceitam, né, o mandamento de Moisés, e a Bíblia fala que o aio, que é a lei de Moisés, ela nos conduziu a Cristo, né? Em Hebreus 7,12, ele vai dizer que mudando-se o sacerdócio, faz-se também necessariamente mudança da lei. Mudou o sacerdócio, é mudança da lei. Nós vivemos agora na lei de Cristo, né? E na lei de Cristo nós vivemos pela fé, é a lei do Espírito, é a lei da fé. Nós vivemos de acordo com a fé nas palavras do Senhor Jesus, porque a fé só vem por ouvir a sua palavra. Eu quero que você entenda essas verdades, né? Que muitos dos pastores visam lucro. Os falsos pastores, os falsos mestres, eles visam lucro. Eles não se importam em tirar dos pobres, de tirar dos aflitos, dos necessitados, né? Eu vi agora há pouco tempo um pastor chorando na televisão e pedindo para as pessoas deixarem de pagar a conta de luz, deixar as pessoas parar de pagar a conta de água para ajudar a igreja. Aonde que isso é um verdadeiro apóstolo de Cristo? Por quê? Porque se ele é um verdadeiro apóstolo de Cristo, ele vai entender que nós não podemos deixar de cumprir com as nossas obrigações. O crente não pode dever nada a ninguém. Nós estamos vivendo em tempos difíceis porque nós não temos muitos mestres, muitos profetas de verdade. Nós temos pessoas que estão introduzindo dissimuladamente heresia destruidora, estão acabando com a fé das pessoas, só estão pregando milagres, só estão pregando bênçãos, só estão pregando vitória, né? Quando o Senhor Jesus disse, Ele disse: olha, nesse mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci. Ele não veio para trazer paz, nós sabemos disso, Ele veio para trazer espada, e a espada é a palavra de Deus. A fé só vem por ouvir a palavra de Deus. Muitos só visam lucro. Eu vou provar para você aqui no livro de 2 Coríntios 2,17. 2 Coríntios 2,17. Eu quero que você entenda essas verdades. 2 Coríntios 2,17. Ele vai dizer assim, ó, presta atenção. Ele vai dizer dessa forma: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, né? É que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Os apóstolos, né? O apóstolo Paulo vem dizendo aos Coríntios que ele não faz do evangelho uma mercadoria. Ele não faz do evangelho uma mercadoria. Deus tem me tocado para abrir os seus olhos. Deus tem me tocado
para mostrar para você a verdade da palavra de Deus. Deus tem me tocado para dizer para você que você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Eu vou ensinar você a ofertar, porque o dízimo não é obrigatório mais em nosso tempo. Eu vou fazer uma live, a próxima live que eu fizer, eu vou falar sobre o dízimo. Queira ou não entender, a palavra de Deus vai ser pregada com verdade, como eu prego aqui em nossa igreja, em nosso ministério. Nós não obrigamos ninguém a ofertar, nós não obrigamos ninguém a dar aquilo que Deus já retirou, porque nós precisamos entender isso. Enquanto isso, pastores milionários são sustentados por pobres, porque colocaram dentro do coração das pessoas um medo, achando que se você não for fiel, que vai vir um mal sobre a sua vida e vai te castigar. Isso é uma mentira. É uma mentira, eu posso provar para você. E qualquer pessoa que venha falar contra o que eu estou dizendo, está convocado a vir aqui no Ministério Conquistando pela Fé e fazer um debate cara a cara comigo. Está convocado para fazer um debate, porque eu sei, porque o Senhor me mostrou a verdade da palavra de Deus, a verdade. Aqui nós não ficamos enganados, aqui nós não mentimos, aqui nós pregamos a verdade, nua e crua, doa o que doer, porque com isso, com a verdade da palavra, o evangelho não se torna atrativo, porque o que atrai as pessoas é a bênção, é vitória. Mas eu quero que você entenda uma coisa, preste atenção, nem todo mundo que não é contra nós é por nós, nem todo mundo que não é contra nós é por nós também, tá? Eu quero que você entenda isso, em nome do Senhor Jesus, que a verdade, mas adição não é verdade, a verdade, mas subtração, tirando algumas coisas, também não é verdade. Nós temos que pregar 100% a palavra de Deus, 100%. E o que acontece é isso. Estão fazendo comércio de pessoas, estão comercializando pessoas, porque a palavra de Deus vai dizer no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Temos que ter sinceridade, temos que pregar a palavra de Deus com verdade. Se você quer saber a verdade sobre qualquer questão na Bíblia, sobre revelação, mistério, sobre o dízimo, sobre oferta, como ofertar de maneira correta, eu estou aqui, deixo meu zap aqui para você, meu WhatsApp está aqui em cima na descrição do vídeo, você pode entrar em contato comigo, eu vou tirar a sua dúvida, eu vou te responder e faço uma convocação para você vir aqui em nossa igreja, o Espírito Santo de Deus, para que Deus ele possa falar com você, Eu vejo algumas pessoas aqui participando conosco, nossa irmã Renata, nossa irmã Isabela Bastos, Nossa irmã Lecilda, nossa irmã Cida está aqui com a gente. Vem compartilhando, compartilha ajuda para que a gente possa alcançar a maior quantidade de pessoas que nós pudermos. Sabe por quê? Porque o nosso intuito aqui no Ministério Conquistando pela Fé, a Igreja de Deus, não é ganhar dinheiro. Nós não nos importamos com o dinheiro. Sim, o dinheiro ajuda nas nossas dificuldades, na nossa necessidade. Mas nosso foco é almas. E para isso nós estamos aqui pregando a verdade do Evangelho. A verdade que muitos não falam. Por que não falam? Porque querem que o povo fique enganado, que você seja enganado. Querem que você continue fazendo o que eles querem. Com isso eles prendem as pessoas, como um passarinheiro prende
a Bíblia fala, um passarinho dentro de uma gaiola. Eles prendem as pessoas com seus falsos ensinamentos, colocando medo no coração das pessoas, né? Eu quero provar para você na palavra de Deus que o que eu estou falando é verdade, mas eu preciso que você entre em contato comigo. Entre em contato com o Ministério Conquistando pela Fé. O nosso zap está aqui em cima. Eu quero que você faça a sua pergunta, né? Eu quero que você coloque aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários, a sua pergunta, para que a gente possa estar respondendo nas próximas lives. Nós vamos fazer, mas eu quero que você entenda uma coisa: nós não estamos aqui para dizer que nós somos melhor, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para acusar ninguém, nós estamos aqui para pregar a palavra com verdade, ainda que seja para a gente também seja difícil, ainda que para mim como pregador, porque necessito das ajudas dos irmãos também, né? A igreja precisa, mas eu digo para você que eu vou pregar, dou o que doer, ainda que doa em mim, eu vou pregar o evangelho da verdade, porque eu desejo a minha salvação, eu desejo a sua salvação. Mas eu preciso que você faça isso, participe, deixe nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta sobre religião, qualquer pergunta. Eu quero que você esteja tirando as suas dúvidas, manda no zap para a gente, manda pergunta, porque Deus ele quer mostrar algo para você, né? Porque em João 8:32 ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade, a palavra, né? Ela já é o suficiente para libertar você. Se você obedecer a palavra, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus tem prometido o melhor para você, no momento que você viver o verdadeiro evangelho, ouvir não aquilo que o pastor Silvio quer falar, não aquilo que os pastores falam, mas aquilo que você precisa ouvir, precisa entender, em nome do Senhor Jesus, amém? Não podemos misturar a verdade com outras coisas, não podemos misturar o evangelho de Cristo. Nós temos que pregar o evangelho puro, a sã doutrina, para que as pessoas possam ser conscientizadas dos seus pecados e venham se voltar totalmente para Deus. Deus, Ele quer mudar a tua vida através da verdade, mas existem pastores que não aceitam a oferta de qualquer pessoa, aceitam dízimos das pessoas, ainda que as pessoas não são cristãos, e isso não é permitido pela palavra de Deus. Se a pessoa não conhece a palavra de Deus, por quê? Porque nós vamos ver em Gênesis capítulo 4, versículo 3, né? A Bíblia fala da oferta de Caim e Abel até o versículo 7. Ele vai dizer que Deus não atenta para a oferta de Caim, mas atenta para a oferta de Abel. Por quê? Porque o coração de Caim era maligno. Pastores pregam que não, porque Abel foi aceito porque a oferta dele foi melhor. Não é porque a oferta dele foi melhor, é porque Caim era maligno. E a Bíblia fala que Abel era justo, temente a Deus. Muitos pregam, durante muito tempo eu ouvi essa palavra: você tem que dar o melhor porque Abel deu o melhor. Abel foi aceito porque ele era um homem temente a Deus e justo, e Caim era maligno. A Bíblia prova isso, a Bíblia prova todas essas coisas, tá? Porque Deus não aceita sacrifício de ímpio. Deus não aceita sacrifício de ímpio, mas a oração dos retos é agradável ao Senhor, diz a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 8, se eu não me engano. Então, para nós fazermos qualquer coisa na casa de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos caminhar aprendendo a sã doutrina. Se uma pessoa não conhece Deus, não aceitou Jesus, não é batizado, por que eles aceitam a oferta dessas pessoas? Não porque nós estamos julgando aqui ninguém, não. Porque primeiro, para nós ofertarmos na casa de Deus, nós precisamos estar primeiro, tá? Aceitando o Senhor como Salvador, batizando-nos na água. Ele diz: vai, lava os teus pecados, batizando em nome do Senhor, tá?
e no livro de Romanos prova o que eu estou falando, que não é de todas as pessoas que entram na igreja que nós podemos pedir oferta. Por quê? Porque é o que eu falo, eles estão pregando salvação, mas o coração deles, eles querem dinheiro, eles não querem almas, porque estão pregando dissimuladamente heresias destruidoras contra a palavra de Deus. Romanos 1, abre a tua Bíblia aí por favor, no livro de Romanos 1, versículo 7, eu vou provar o que eu estou falando para você, porque a Bíblia, ela prova todas as revelações que nós precisamos, não é aquela que é feita dentro das igrejas, não. A Bíblia parou no livro de Apocalipse. A palavra profecia na Bíblia significa, não é revelação, a palavra profecia na Bíblia significa palavra, e profetizar significa pregar, e depois eu vou estar ensinando isso para você, mas eu quero que você entenda isso que eu estou falando, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 7, em nome do Senhor Jesus. Na verdade, me perdoe, tá? É 3 João 1,7, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você abra a Bíblia comigo. Ele diz assim, ó, no livro de 3 João 1,7, ele diz: pois por causa do nome, tá? Foi que saíram sem nada recebendo dos gentios. Por causa do nome, eles saíram, eles quem? Os apóstolos, né? Saíram sem nada recebendo dos gentios. Eles pregaram o evangelho sem nada cobrar, sem nem pedir oferta para os gentios. Por quê? Porque eles ainda não estavam preparados para ofertar. Se a oferta pode dar de qualquer jeito, por que a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus ensinou, que se nós temos alguma coisa com algum irmão, nós primeiro temos que nos consertar, nos reconciliar com o nosso irmão, e depois nós deixarmos a nossa oferta no altar, tá? E depois nós vamos lá e deixamos. Primeiro a gente se reconcilia com o irmão, depois a gente volta e a gente vai e apresenta a nossa oferta, tá? Porque nós temos que aprender a palavra de Deus. Os pastores, muitos falsos profetas estão pregando o que quer, estão ensinando o que quer, porque são gananciosos, são cães gulosos. Lá em Isaías 56 diz, versículo 10, ele diz que os seus atalaias são cegos. O que é atalaia, povo de Deus? É porta-voz. Atalaia é aquele que fala em nome do Senhor. Eles são cegos, tá? E eu quero deixar para você o último versículo que fala lá em Miqueias, capítulo 3, versículo 11, diz: os seus cabeças dão sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Isso é o que eles acreditam, que Deus está no meio deles, mas Deus não está, porque não se reconhece um profeta, não se reconhece uma igreja verdadeira através dos milagres, não é. Por que não, pastor? Porque lá em Mateus 7,15 ele vai dizer: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Mais para frente ele vai dizer que muitos vão dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitos milagres. Mas Deus vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Porque os falsos profetas farão grandes milagres, de tal forma que o diabo, se for possível, vai enganar até os escolhidos de Deus. Os escolhidos. Povo de Deus, eu vim aqui chamado pelo Senhor para estar revelando as verdades da Bíblia para você. Mas eu quero que você compartilhe essa programação. Amanhã nós vamos estar aqui às 6 horas,
6 da tarde. Nós vamos estar aqui para fazer essa live com você. Eu quero que você esteja convidando pessoas para conhecer a verdadeira doutrina de Cristo, a verdadeira doutrina do nosso Senhor Jesus. Se você quiser ser membro do Ministério Conquistando pela Fé, a Igreja de Deus, ainda que você, escuta o pastor, more longe, você pode participar das nossas conferências, videoconferência, através do WhatsApp. Nós podemos mandar as orações, nós podemos estar mandando o estudo para você. Você só precisa mandar um WhatsApp para mim e falar: pastor, eu quero ser membro dessa igreja, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero ser ensinado, eu quero ser doutrinado na verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar instruindo você a você andar. Nós não cobramos para ministrar. Eu não estou pedindo a tua oferta, eu apenas quero ajudar você a encontrar a verdadeira palavra do Senhor, porque você vai perguntar, nós vamos responder de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia vai te responder, a Bíblia, a palavra de Deus, não o homem, não os falsos profetas, mas a palavra do Senhor. Mais uma vez, nós não queremos ofender ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos pregar a palavra da verdade. Eu não quero nada seu, eu só quero que você faça parte dessa grande corrente que nós estamos formando, aonde nós vamos estar aprendendo a verdadeira doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, deixe suas perguntas aqui nos nossos comentários aqui embaixo. Nas próximas lives, nós vamos estar respondendo as perguntas de vocês. E eu quero que você entre em contato conosco pelo WhatsApp, tá? 983 14 14 51. 983 14 14 51. Eu creio que Deus vai mudar a tua vida através dessa palavra. Eu vou estar fazendo uma pequena oração. Amanhã nós estamos aqui de volta às 6 horas, está um horário marcado com você. 6 horas da tarde, nós vamos estar aqui fazendo a nossa live e tirando a dúvida de vocês, tá bom? Curva essa cabeça, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por essas vidas, Senhor. Eu te dou graças por cada vida que está me vendo por essa live, cada vida que me ouve, que, meu Deus, o Senhor possa introduzir dentro do coração dessa pessoa um espírito de entendimento, para que ela possa entender as tuas palavras. Meu Deus, que esse ensino, esse estudo possa alcançar as pessoas que precisam abrir os seus olhos, para que elas vejam a luz verdadeira do teu evangelho, para que elas sejam curadas, para que elas sejam libertas, para que elas sejam transformadas. Ó Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor possa tocar em cada coração, que o Senhor possa perdoar os seus pecados, assim, meu Pai, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, mas que o Senhor, meu Pai, possa estar nos dando um caminho, nos mostrando, como diz a Tua palavra, um caminho sobremaneira excelente, para que a gente possa, Senhor, viver debaixo da Tua bênção, da Tua misericórdia, da Tua unção, Senhor. Eu entrego a vida de cada um nas Tuas mãos e já agradeço em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não esqueça de botar suas perguntas aqui e de compartilhar nos grupos. Que Deus abençoe. Fiquem na paz.